Olá família, abrindo a mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito nesse canal, porque as thumbs não são muito atrativas, os temas não são muito picantes, e é um canal pequeno, talvez não seja muito chamativo, mas veja algum dos nossos conteúdos e possivelmente você vai encontrar algo de original que venha a lhe envolver. Então você que não é inscrito, inscreva-se. Ative o sininho das notificações. Dê sempre aquele like para que o algoritmo possa divulgar o nosso trabalho. Que esse robozinho leve as notificações no momento em que você ligar o seu celular ou o seu PC e você possa acompanhar o nosso trabalho, o nosso conteúdo. E no final eu deixo na descrição desse vídeo o meu zap para batermos um papo, deixo o meu Pix, caso você seja tocado para cooperar conosco com essa obra, esse trabalho. E deixe o seu comentário, o que você acha acerca disso. Eu quero ler um texto com vocês no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, que diz o seguinte: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é Filho da Consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu queria examinar e refletir com vocês sobre a igreja primitiva. Eu não costumo chamá-la de igreja primitiva, porque para mim seria uma coisa mais bárbara. Eu costumo lembrar que foram chamados os do caminho, e também foi chamada de seita dos nazarenos, porque seita é seleção. Seita, ela tem a ver com heresia, mas apelidaram assim. E aí o seguinte, esse texto eu acho muito importante, já tenho falado bastante. E nem vou falar de uma forma exegética, de uma forma bastante hermenêutica. Eu vou falar à luz do texto para que uma pessoa que, tendo metade de um cérebro, possa entender o que está sendo dito. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Que multidão seria essa? Isso seria após o primeiro e o segundo discurso de Pedro, que arrebanhou 5.000 pessoas, seria isso? Acho que era isso. Umas 5.000 pessoas, mais ou menos, seria essa multidão. Agora veja que coisa estupenda, que coisa maravilhosa. O coração é o entendimento. Quando diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O entendimento é o coração, é a racionalidade. Por isso que o irmão Shaul, chamado Apolo, ou Paulo, Apolo por aqueles que idolatravam a ele. Ele disse, o vosso culto seja racional,
o vosso trabalho seja racional. Culto referente a trabalho, né? Para Deus, seja racional, ou seja, do jeito que o Messias disse. O Messias disse, não é físico. Se você quer adorar, não é no templo e nem no monte. É no racional, no vosso entendimento, no vosso coração. É no coração, o que você carrega no templo, aonde você vai. Esse templo você carrega, é o seu corpo, para onde você vai. Você pode adorar a Deus, cultuar no racional, que é o seu entendimento, e o templo é o seu próprio corpo. 1 Coríntios 13:16, e tem outras referências que somos o templo. E foi isso que Jesus disse, quando ele chegou no templo e viu os cambistas negociando e vendendo animais para sacrifícios, e ele virou as mesas e derrubou as moedas, e perguntaram, com que autoridade você faz isso? Ele disse, eu derrubo esse templo, em 3 dias o reedificarei novo. Não era de novo o mesmo, era novo. Era o corpo, quando ressuscitasse, traria o Espírito do Pai, o entendimento do Pai, para ficar no lugar dele. O Espírito do Pai é o entendimento do Pai, a ligação com o Pai Celestial aqui na nossa mente, no nosso corpo, na nossa vida. E também ele disse, a casa de meu Pai é chamada casa de fala, de oração. No colégio você aprende que a oração é uma fala, mas vocês transformaram nisso, num salão, num lugar para fazer negócios, num covil de salteadores. E está escrito por quem escreveu, talvez alguém da patrística que reuniu, ou alguém que trabalhava com Constantino, certamente, que reuniu os livros dos evangelhos e disse assim, e eles não entenderam, os discípulos não entenderam o que ele falava, mas quando morreu e ressuscitou, entenderam que falava do corpo. Então, agora, havia 5.000 pessoas que tinham acreditado no Messias, e o coração deles estava ligado, o espírito deles estava ligado. Eu volto a bater aqui em algumas teclas. Eu lembro, e depois vou falar sobre isso, que eu fui pegar, já mencionei em algum dos vídeos, uma mensagem, uma pregação matriz, que eu preguei sobre, acho que 3 dias de Jesus, na vigília do missionário Ezequiel Pires, a vigília que tem abalado São Paulo. E eu procurei o produtor Elias Cacá, um pastor que cuidava daquele material. O missionário disse que eu procurasse ele. O missionário Ezequiel Pires, se não me falha a memória, ele foi da igreja Deus é Amor. E fez o trabalho da vigília, a vigília que abala São Paulo. E reunindo ali pregadores famosos. E eu procurei o Elias Cacá. E o Elias disse que estava triste, porque a mãe, que estava com a doença terminal, câncer, chegaram para ele 2 pastores e profetizaram para ele, dizendo que não temesse, a mãe ia viver ainda muito, porque Deus viu as lágrimas dele e viu a fé dela e ia curá-la. E ele ficou muito feliz e ela morreu. E ele ficou contrariado e disse, como é que pode pastores fazer uma coisa dessa, profetizar mentiras? Não, meu irmão. A minha mãe também, depois de 60 anos, meu pai havia falecido e ela resolveu casar de novo, eu dei o maior apoio. E aí, mas eu perguntei a ela se ela tinha certeza disso, ela disse, 3 pessoas profetizaram que dá certo. Aí depois ela falou, eu não me casei, me encaguei. Já separei, não deu certo, tive problemas. E aí? E os 2 pastores lá, da vigília do missionário Ezequiel Pires, vão ser chamados à prestação de conta? Foi chamado? Acho que não. E as 3 pessoas que profetizaram para minha mãe que ela devia se casar? Notam o perigo? Eu nem sei quem é, nem quero saber, não me importa. Mas mentiram. E aí? Você vê a diferença? Aqui estavam os espíritos todos ligados. Uma igreja dessa é difícil Satanás tomar conta como está tomando conta por aí. Porque eles estavam ligados em espírito. Todos sentiam a mesma coisa. É por isso um dos motivos que eu não quero mais fazer parte disso que eu fiz há muitos anos. A igreja que eu fiz, a Assembleia de Deus. Porque quantas vezes eu tentei conectar o meu espírito com líderes, com pessoas, e eles não conseguiram se conectar. Quantas vezes, quando eu cursava seminário, solteiro, morando sozinho, precisando comprar pão,
E eu chegava às vezes, convidado por algum dos próprios professores do seminário para pregar em grandes igrejas que estavam dirigindo. E aí chegava algum pastor, alguém do interior lá, e ele dizia: ei, meu irmão, deixa para daqui a 15 dias, vamos deixar ele pregar. E tirava uma oferta e dava para ele. Porque os espíritos dele estavam desconectados com o meu. E eles não sabiam que eu estava necessitado, eu precisava de ajuda. Eu não recebia nada. Eu dizia: me arranja a passagem de volta para casa. E aí ia falar com o Pai Celestial. Isso é a igreja do Pai? Não. Isso é um antro de sofrimento. Para muitos, para outros, é um reino de prosperidade e riquezas. E nesse meio aí, está cheio de cães gulosos, engordando. Por quê? Porque não tem critério de julgamento. Ninguém vai julgar e dizer: ei, peraí, isso aqui não pode. Vocês ser pastores e profetizar mentira, dizer que a mãe do Elias Cacá vai viver e ela morrer? Ei, isso aqui não pode. Vocês profetizaram apoiando um casamento. E esse casamento não deu certo. Então, essas pessoas, para serem chamadas e serem advertidas, e a igreja saber a situação deles. Se de fato são pessoas fiéis, se são pessoas, crianças na fé, que estão acreditando em dons e virtudes e estão passando os pés pelas mãos, botando o carro na frente dos bois. E tinha de haver um critério. Só que o culto não é mais racional. Do jeito que Paulo falou, do jeito que o Messias falou, não é em espírito. Então, o que importa é fazer uma liturgia, é fazer os rituais. Meus irmãos, fiquemos de pé. Vamos fazer uma oração para iniciar esse trabalho. Agora, meus irmãos, vamos fazer a leitura da palavra. Pegue a sua Bíblia. Vou escolher um texto aqui que talvez seja a base da pregação do culto de hoje. Agora, meus irmãos, o irmão Pimentel vai fazer a oração depois da palavra. Agora o conjunto Cântico dos Anjos vai cantar uma música. Agora a orquestra vai tocar uma música. Agora o coral dos varões vai cantar uma música. Agora vamos ouvir uma música da irmã Reteteia. Ela vai cantar uma música aqui. Agora o irmão Chipaolo vai trazer para nós uma palavra. Após a palavra do irmão Chipaolo, vamos ouvir a irmã Emanuela cantando mais um louvor e vamos tirar as ofertas. E aí eu vou chamar o irmão Chimarrão para dar uma palavra sobre dízimos e ofertas para reforçar o negócio, que essa parte é muito especial. E aí vai. Então, e aí o irmão Chipanzildo, hoje eu importei ele diretamente das Cucuias. Ele veio aqui, não posso dizer o que ele cobrou, que a gente negociou. Ele cobrou uma quantia em dinheiro, eu falei para a igreja que é porque ele é importante. E aí ele vai hoje aqui, também não posso revelar, mas ele vai pegar um lençol ou alguma coisa, ele vai fazer uma oferta. E eu vou dizer que essa oferta é missionária, mas vai ser rachada, metade para ele, metade para mim. E vai ficar assim. E aí, enfim, é uma maravilha. Então o que que acontece? Vai ter lugar para alguma pessoa profetizar ali? Para alguma pessoa falar? Não, 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 não. Já está tudo certo. A irmã Emanuela, o irmão Chipanzildo, já tem uma liturgia toda pronta, já está tudo lá. Eu fui para diversos trabalhos, pregar em diversos congressos, em diversas festas, aqui no Ceará, fora outras partes do Brasil. E tem um programa, você, tá aqui ó, você vai falar a palavra pela manhã no avivamento, você vai falar a palavra à tarde no estudo bíblico, e à noite vai ser o irmão Zé de Toim, que vai pregar. Amanhã você está no programa, você vai falar a palavra à tarde, aí pela manhã vai ser o irmão Zé Mareu, ele vai falar, e à noite o irmão Tobiba fala. Aí no encerramento você vai dar a palavra de manhã, à tarde teu irmão Genésio, e à noite você prega no encerramento. Tá lá. Você fala ali E outra coisa, eu consegui falar muita coisa que estava no meu coração, porque eu não cobrei. Se eu cobrasse, o pastor chegava e dizia: irmão, essa igreja aqui, ó, tem gente que não está contribuindo, e a gente está construindo, e eu preciso que o irmão dê uma palavra a respeito. Por quê? Porque esgota o argumento, é a lábia, é a persuasão do líder sobre extorquir, sobre tirar dinheiro, esgota. Então, por que que eles fazem tantos eventos? Por que que levam tantas pessoas para pregar ali? Por que que mercenários levam tantos lobos para atacar as ovelhas? Porque
falta já argumentos, né? Então, meus queridos, eu cansei, eu fiquei cansado, minha alma sofreu. As reuniões para mim de obreiros eram penosas. As convenções, as escolas bíblicas para mim não faziam mais bem. As pessoas, elas se prestam a um papel, elas se modulam pelos interesses que têm, pelo que é conveniente. Mas a verdade, eu sinto falta da igreja. Tenho saudades da igreja, mas dessa aqui. Não é desse lixo que está acontecendo por aí. Que lixo, irmão, você está falando? Eu estou falando do lixo das liturgias que estão dentro de templos, que estão falando, e que está tudo programado, e não é de fato a palavra do Pai que é falada, é o que é conveniente que é falado. Isso é um lixo. Os lixos das músicas que são cantadas, músicas que na verdade não falam a verdade, não falam o que está escrito. Eu não lembro de ter ouvido música que fale verdades e fale o que está escrito. É uma linguagem ritualística e eclesiástica. Dá certo para que as pessoas cantem nos púlpitos das igrejas, possa vender a sua mídia ou então receber ofertas, fazer contrato com os pastores, mas não é a verdade que vão cantar, porque a verdade ela desconstrói o sistema. O que é a verdade? É o Messias. O que é o sistema? Escribas e fariseus. O que é a verdade? É Jesus. O que é o sistema? É escribas, fariseus, saduceus, herodianos, alexandrinos. É aquilo que é o sistema. O que é o sistema? O sistema são as igrejas evangélicas e as igrejas católicas e a política do nosso Brasil e o satanismo, que tem um braço chamado de Illuminati e maçonaria e tudo isso. Isso é o sistema que rege, que domina, que controla. E o que a igreja do Salvador, a igreja de Jesus, a igreja de Hamashia ou a igreja de Yahushua, é essa aqui. É esse modelo. Se tiver esse modelo aqui, eu quero estar presente. Não importa se tem um templo ou se não tem. Não importa se põe gravata e paletó ou não. Não importa a aparência. Não importa se é num lugar reunido. Não importa. Eu gostaria que tivesse isso aqui. Ó, era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Quantas vezes, repito, eu quis entender o coração das pessoas que eu estava fazendo um trabalho em conjunto com eles e não consegui. É como se fosse Dráculas e não tivesse alma. A alma da multidão dos que criam. A alma é a parte das emoções. Esse povo não precisava dançar, não precisava de reteté. Esse povo aqui dessa multidão que estavam conectados não era através de línguas estranhas ou afro-brasileiras. Eles eram conectados não eram por um rol de membros. Eles eram conectados não era por uma denominação. Eles eram conectados não era por uma religião ou por um pastor físico. O pastor deles era espiritual. É o Messias. Então a emoção deles não era por músicas emocionantes. Porque música, eu já falei aqui em um dos vídeos, ela é comercial. Não era por músicas que emocionavam. Eles eram conectados, a alma, a emoção deles, além do espírito, não era por representações teatrais, não era por histórias contadas. As histórias que eles contaram aqui, os apóstolos, foram milagres reais que o Salvador fez. E isso leva para uma emoção, sim, mas é conectada com o espírito. É uma emoção de você saber que o Deus que você serve é todo-poderoso, que faz milagres, além de dar a vida eterna. Sim, esse é o melhor sentimento. Não é o sentimento que a minha prima, por exemplo. Eu estava na casa de uma prima, eu já falei isso aqui, depois eu faço um vídeo exclusivamente. E eu dizia para ela que um amigo nosso, que eu morei com a mãe dela, a minha tia e os filhos dela, em Fortaleza, no bairro do Quintino Cunha, por 2 anos, quando eu era solteiro e jovem, e cursando o seminário. E eu disse a ela, como é que pode um amigo nosso, pastor Sérgio, que agora está em Tauá, a gente andava junto, congregava junto no Quintino Cunha, e eu fui até a igreja dele, e ele me deixou 1 hora esperando. E disse que estava cansado, eu estava no estacionamento lá.
aguardando, me deixou uma hora, meu irmão e eu. E aí, depois eu liguei para ele, ele disse que estava dando defeito a ligação. E acabou não me recebendo, e a gente era tão amigo. E quando eu estava conversando, ela foi e disse, olha, inclusive eu quero pedir que você não fale mais de Deus, nem para mim, nem para o meu marido. Aí eu, oxente, mas o que foi que eu fiz? Ela, não, é só porque eu só quero aprender agora do Espírito Santo. Aí falou, olha, é o seguinte, Francisco, eu estou fazendo parte da sociedade, ela usou essa expressão é uma expressão muito antiga. Eu estou viajando agora com os meus CDs, né? Eu sabia, porque eu já tinha até ligado para os pastores pedido para convidá-la, eu levei em 2 igrejas que eu era pastor, né? E eu estou agora fazendo um trabalho, então eu não quero que você venha falar nada, nem para mim, nem para meu marido. Eu falei, não, mas eu não tenho nada para lhe falar. Eu não tenho igreja, não tem ninguém me seguindo. Estou levando doutrina para ninguém. Eu já disse a você. Eu resumo tudo o que eu aprendi estudando desde criança e adolescente, quando aceitei a fé, e fazendo seminários, sendo líder de igreja itinerante. Eu resumo tudo em amar a Deus e o próximo. Amar a Deus, não colocar nada no lugar do Pai, e amar o próximo, aquele que já me ajudou, quando eu puder, eu ajudo de volta, ou quando ele precisar, eu ajudar de volta. E aquele que está abandonado, ninguém está socorrendo. Pode ser até um inimigo, mas socorrê-lo. Isso é o que eu resumi. Eu não tenho nada para falar para você, nem para seu marido, para me seguir. Mas é isso, não quero que você fale mais. Então, isso é o que acontece no meio dessa igreja louca que está aí. Pessoas loucas, coisas estranhas, falta de comunhão, falta de alegria. Eu entendi que ela estava dizendo, se você não quer ser mais líder de igreja, onde me convidou para cantar na sua igreja, comprou meus CDs, deu oferta para mim, pediu aos irmãos que comprassem, ligou para pastores, falou sobre mim. Se você não tem mais essa igreja, se você agora resume tudo em amar a Deus e o próximo, pedir aos que têm mais, ajudar os que têm menos, não quero mais sua amizade. Não quero que você fale nada, não serve mais para mim. Ou seja, é isso aí, não me influencia mais, não me emociona mais, não adianta. Eu quero ouvir de outro. Ela diz que é o Espírito Santo, mas na verdade o Espírito Santo não vai. O Espírito Santo é o Espírito do entendimento do Pai. O entendimento do Pai é aquele que está aí, ó. Era um coração, o entendimento, né? E a alma. O entendimento e a emoção da multidão dos que criam. Como é que vai querer ouvir só do Pai? Se é exatamente o que eu quero, ouvir só do Pai. Eu não tenho nada mais para falar. Então, se alguém como eu ainda parece uma ameaça, ou parece alguém indigno de ser ouvido, como ela e como outras pessoas, mesmo parentes, só de eu dizer que eu creio no que o Messias disse. Aquele que ama a Deus com todo o entendimento, o espírito, com a alma, e amar o próximo como a si mesmo, já cumpriu com a lei e os profetas. Só de eu dizer que acredito isso. Muita gente achar que a minha mensagem não presta mais e que eu não sou digno de ser ouvido. Me digam, não é o motivo para eu não fazer mais parte disso? Não é o motivo para eu ficar fora disso? Ontem eu vi uma amiga da gente, que eu não vou citar o nome, uma senhora já de 60 anos de idade. E ela sempre que eu falo com ela, ela reza uma palavra. Ela diz assim, irmão, vamos olhar só para Jesus, irmão, não vamos olhar para homem não. Ou seja, porque no entendimento dela, eu que congreguei em igreja, que fui auxiliar de trabalho, que cursei seminário na sede da Assembleia de Deus, Templo Central de Fortaleza, que é a mesma Belenzinho em São Paulo, Igreja Mãe em Belém do Pará. E que fui o pastor mais novo da Assembleia de Deus, no Ceará, 8 anos o mais novo. E que mais de 10 anos eu fui itinerante pelo Brasil. Também não cobrei para pregar, pedi que me desse uma oferta voluntária. E que depois disso resolvi trabalhar com as minhas mãos e cuidar da minha família, porque até então não podia ter um carro, não podia manter um carro, não podia ter uma casa, ter nada, porque tudo eu investi na obra. E aí tive de trabalhar com as minhas mãos porque tinha contas para pagar, precisava cuidar da família e pagar a minha casa. Se isso ainda não é bagagem suficiente, e as pessoas geralmente pensam, tadinho, esse irmão saiu do templo da igreja, porque alguém fez carinha feia para ele, e ele fez biquinho, ficou dengoso. Nós não podemos olhar para o homem, cara,
É por isso, cara, que eu não quero fazer parte disso. Porque o espírito das pessoas é muito pobre, são muito pobres. São drenados, estão incubados, estão em estado de coma espiritual. Você pega a palavra e diz, está aqui a palavra. Você mostra a palavra, mostra a situação, mas eles não compreendem, eles não entendem. Eu faço parte da igreja do Messias. Irmão, mas está escrito em Hebreus, não deixando a vossa congregação. Cara, é muita pobreza. É algo paupérrimo. Quem lê o contexto em Hebreus, está sendo dito lá. Alguém diz que teria sido escrito por Paulo, Hebreus. Outros dizem que não tem autor. Outros dizem que foi um dos pais da igreja que escreveu Hebreus. Está escrito, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, que deixaram a graça de Jesus pela lei de Moisés. Não está falando de templo, está falando do que eu faço parte. Eu faço parte do favor do Messias, da nova aliança, do novo pacto. A congregação nossa é no corpo do Messias. Se alguém quer reunir no templo, reunir numa caverna, se quer se reunir num salão, num colégio, num lugar que quiser, tanto faz, que faça. Mas a congregação mesmo é sermos congregados no corpo do Messias, porque somos membros desse corpo. Eu tenho congregado no meu corpo, eu tenho tronco, eu tenho abdômen, eu tenho bíceps, eu tenho espáduas aqui, eu tenho braço, eu tenho punhos, mãos, eu tenho pés, eu tenho membros do corpo, olhos, boca, nariz, tudo agregado, congregados no meu corpo. O Messias, ele é espírito. Devemos estar igual aqui, ó. Era o coração e a alma da multidão. Estavam congregados no Messias. Era uma multidão de gente. Não estava dentro de um templo, não. Esse povo que acreditou, eles chegaram a se reunir no alpendre do templo de Herodes, como se fosse a praça do templo. Não era dentro do templo. Dentro do templo só entrava convidado. Até quiseram resposta de escribas e fariseus sobre as escrituras. Eles não tinham respostas. Eles tinham a denominação deles, a forma deles, e não aquilo que era algo novo e grande que estava acontecendo. Então, eu gostaria de ir avante, mas eu vou resumir por aqui, depois a gente continua no outro vídeo. Mas isso aqui, ó, era o coração e a alma da multidão dos que criam. Isso é comunhão, isso é unidade na fé, isso é vínculo de fé. Isso é o corpo do Messias. O corpo do Messias não tem membro caindo, não tem um olho caindo. Não é um corpo de um Frankenstein que está tudo emendado ali à força, costurado. E o monstro do Dr. Frankenstein. Caindo os pedaços, caindo os membros, apodrecidos. Não, não é como isso aí. Nesses templos, as pessoas dão a paz do Senhor. Quantos deles dão a paz do Senhor, o outro fala baixinho. E pensa assim, eu só pego na mão desse infeliz porque estamos aqui juntos. Mas noutra circunstância, não. Porque se houver a cara feia de um e outro, um líder diz, ó, irmão, tem de perdoar, não pode ficar com inimizade. É tudo fabricado, é tudo artificial. É tudo de aparência, mas na verdade, por trás tem a promiscuidade, tem a ganância, tem a inveja, tem a lascívia, tem a idolatria, tem feitiçaria, tem inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdia, facção, bebedice, emulação, iras, peleja, dissensões. Tem todo tipo de obras aí. E eu digo mais, há dois poderes que a Bíblia fala em 13:19 de Apocalipse, se não me falha a memória. Duas bestas que arrebatam os moradores da terra. Uma surge da terra, outra surge das águas. São dois poderes que, segundo a teologia dos apologistas, é um poder político e um poder religioso. E esses dois estão unidos num só propósito na terra, envenenar todo mundo com o seu controle e o seu domínio. E eu entendo que uma dessas bestas é o poder religioso que começou com Nimrod, lá na Torre de Babel, e que se estendeu com as religiões, e que trouxe com o zoroastrismo, e que trouxe com a igreja cristã envolvendo a igreja católica, igreja evangélica, e as sociedades secretas, e outras religiões mundiais que vieram lá de Nimrod. Eu entendo que isso é um poder das bestas, um poder que despedaça. Aquilo que Jesus mencionou, esse poder que despedaça, no capítulo 10 de João, quando ele diz assim,
e o lobo ataca, ou seja, despedaça a ovelha. E o mercenário não defende a ovelha porque é mercenário. É ladrão, e o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Destruir. Então a besta faz isso. A besta, ela rouba a consciência. Ela tira essa unidade, do espírito, a consciência, o entendimento, a racionalidade. Está ligada com o Criador. Deixa as pessoas escravas, repetindo bordões, repetindo jargões, repetindo mentiras, um tipo assim: olha, eu dou o meu dízimo na mão do pastor. Se ele gastar mal, é ele Deus, mas eu fiz a minha parte. Isso foi feito para eles repetirem. Olha, irmão, quem veio para matar e roubar e destruir é o diabo. Só que está escrito que quem veio para matar, roubar e destruir é o ladrão, aquele que permite o lobo atacar as ovelhas, aquele que não é pastor, mas aquele que é mercenário e se faz passar por pastor. Então, quando diz que quem está matando, roubando e destruindo são pastores, os pastores pegaram e disseram: vamos dizer que isso é o diabo. E já vi até padre católico na live, no programa do EV Sobral, mencionando isso, mencionando que e bispo e pastores mencionando que o ladrão é o diabo. Não, o diabo ele pode roubar sim, mas aqui a figura que está roubando são falsos pastores. Mas ele disse, o Messias disse que as ovelhas não deram ouvido. Eu não dou ouvido, eu não estou dando ouvido. Religiosamente sou pastor, religiosamente, humanamente falando, mas para mim só tem um pastor. É o pastor de todas as ovelhas, que agrega as suas ovelhas, e elas ouvem a sua voz. E são poucas, comparadas com a multidão que tem no mundo. 70% dos brasileiros são cristãos, ou seja, católicos e protestantes. Destes, os que seguem a Escritura são a minoria, é bem pouquinho. Quem disse? O Messias. Ele disse: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É assim que eu acredito. Na época de Noé não foi só 8, o restante pereceu. Em Sodoma e Gomorra não foi só 3 pessoas, só Ló e as 2 filhas, o resto pereceu. Em 5 cidades, entre Sodoma e Gomorra, e Zeboim e Zoar, houve guerra de 3 reis contra 2 reis. A altura acho que foi 5 cidades que foram destruídas. Quem foi que escapou? Parece que foi Abraão com 300 da sua descendência que escapou, o restante pereceu. Na época dos profetas de Baal e de Azera, não tinha 850, mas verdadeiro era só Elias e Micaías, por exemplo? Não era. Micaías estava no calabouço, Elias fugiu pelas cavernas e enfrentou todos eles. E matou eles no ribeiro de Quizon, se não me falha a memória, através dos soldados. Não era 850 profetas de Baal e de Azera? Era. E só tinha Elias, que era o profeta do Senhor. Na época de Jesus, não era apenas Jesus e a multidão de fariseus e saduceus e alexandrinos e herodianos e escribas e cesarianos. Não era a multidão de religiosos. Só tinha Jesus falando a verdade. Agora hoje, aí eu querendo essa verdade na prática, querendo ver essa igreja maravilhosa, a igreja primitiva. Era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Querendo isso aqui acontecendo e vendo essa coisa louca acontecendo, essa Babilônia. Babilônia quer dizer confusão. Vem de Babel, confusão de línguas. Essa confusão. Um diz que a mulher não pode usar calça, outro diz que pode usar calça sim. Um diz que é pecado ver regata, ver corrida de jangada na praia. Outro diz que isso não tem nada a ver e não tem mesmo nada a ver. Um diz que quem sair de uma igreja perde a salvação. O outro diz que só essa igreja que ensina a prosperidade. Isso é uma Babilônia. E é uma das bestas, e está destruindo as pessoas. Mas a igreja do Salvador é essa, que o coração está unido, a alma está unida. Você olha para a pessoa e vê 2 coisas, espiritualidade e emoção viva. É alguém que sente o que o outro sente. Isso é bem pouquinho. Durante a minha trajetória, nessa grande prostituta que está aí, essa grande Babilônia, essa grande besta que está aí, poucas pessoas sentiram o que eu senti. Estiveram com o coração unidos comigo. Mas vi muitos monstros. Vi tanta gente que não perdoa. Tanta gente que confunde a gente. Tanta gente sem amor e impiedosa. Tanta gente caluniadora e maligna. Tanta gente seca. É uma multidão enorme que está aí. E eu tenho certeza que por esse meio passa, porque não adivinha tudo, não sabe tudo, passa pessoas que às vezes estão buscando
de coração a servir ao Pai, buscando a vida eterna, e não sabe direito o caminho, porque para onde ele vai tem alguém ensinando uma coisa diferente. E é muito raro alguém, igual eu, pegar o texto, renunciar o reino de ser líder de igreja, de ser líder no púlpito itinerante, renunciar tudo pela verdade que está no texto. Vocês sabiam que eu preguei em grandes eventos no Brasil, vigílias, congressos, Camboriú, que eu, como líder de igreja, fui bem sucedido. As igrejas onde eu passei, quando eu retornei, disseram que foi o melhor ensinador e pregador que passou por ali. Ainda hoje tem pessoas fazendo parte do Facebook. Tem um irmão chamado Vandeglan Chaves, que ele faz parte da igreja em Catarina, que em 2000, no ano 2000 a 2003, 3 anos e meio estive lá, e ele fez parte. Ele hoje, ele é um senhor, casado com filhos. Ele disse que não passou ninguém igual a mim que não repetia a mensagem, que escrevia as mensagens, preparava para não ficar repetindo essas mensagens. Que ele chegava lá na casa pastoral onde eu morava, se eu não tivesse em casa, ele entrava, ele sentava, conversava com a minha esposa, com as pessoas da família, conversava, como irmãos aqui, em um só espírito, da forma que está aqui, e não tinha problema. Ele disse que os novos líderes que foram lá, ele disse que passa um ano sem visitar, porque chega lá a esposa do líder, ela fica assustada, é um pânico. Só o pastor não está, é como se ele fosse um assaltante que chegasse com a arma, sabe, assaltando as pessoas. Para você ver como é que é, né? Então, eu, como líder de igreja, eu fui bem sucedido. Eu estava numa igreja que tinha 300 membros, eu pedi para fazer um trabalho numa igreja em Guaramiranga que tinha 20. Passei 3 dias pedindo, o líder disse, não é compatível, você tem de ir para uma igreja do mesmo tamanho. Eu falei, não, pastor, eu vou entregar, eu quero ser itinerante, eu quero ensinar pelo Brasil, é o meu desejo. Quem faz isso? É raro alguém fazer isso. E quando eu fui ser, encontrei gente que ia fazer as minhas agendas, me agenciar e cobrar bastante caro. Eu desisti porque vi que era um comércio. Quem faz isso? Aí agora tem um monte de ovelhinha doente aí, às vezes não quer nem dar paz pra gente, achando, irmão, entre no templo e fique lá, aleluia, aleluia. Você é líder, mas assim, vá para lá que eu quero ver você lá. Senão não quero dar paz para você e vou ficar repetindo. Irmão, a gente tem de olhar só para Jesus. É claro que sim. É por isso que eu não quero estar nesse meio mais. Porque Jesus não está nesse meio. Então é isso, meus amigos. Até o próximo vídeo. Deixo o meu zap no final desse vídeo. Se quiser bater um papo conosco, deixo o meu Pix, se quiser cooperar com essa obra, com esse trabalho. Posto que eu não tenho conseguido trabalhar direito, tenho estado doente, mas falar isso aqui está na minha mente. Mesmo se o meu corpo estiver cansado para fazer algum tipo de trabalho, mas a minha mente, ela está sã, está saudável para falar verdades. Diga nos comentários o que você acha desse assunto, desse trabalho. Até o próximo vídeo. Um abraço em todos.